A todos a paz do Senhor, o canal Teologia Cristã em Foco traz a pré-aula de número 6, classes de adultos, lição que será para o dia 11 de agosto de 2024. Título: O Livro de Ester. Texto áureo: Ester 4,14. Porque se de todo te calares, neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, para tal tempo como este chegaste a este reino. A verdade prática nos diz que a perfeita vontade de Deus é nos guiar por caminhos que levem ao cumprimento de seus eternos propósitos. O canal Teologia Cristã em Foco convida você a se inscrever e fazer parte do nosso projeto. Inscreva-se, ative o sininho de notificações, coloque a opção todas para que você receba nossos vídeos em primeira mão. A leitura bíblica está em Ester 1, de 1 a 9. E sucedeu nos dias de Assuero, este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Suzã, no terceiro ano de seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e seus servos, o poder da Pérsia e Média e os maiores senhores das províncias estavam perante ele, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o resplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, a saber, 180 dias. E acabados aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, por 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. As tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura, e argolas de prata e colunas de mármore. Os leitos eram de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro e de mármore, e de alabastro e de pedras preciosas. E dava-se de beber em vasos de ouro, e os vasos eram diferentes uns dos outros. E havia muito vinho real, segundo o estado do rei. E o beber era por lei, feito sem que ninguém forçasse a outro, porque assim o tinha ordenado o rei expressamente a todos os grandes da sua casa que fizessem conforme a vontade de cada um. Também a rainha Vasti fez um banquete para as mulheres da casa real do rei Assuero. Iniciaremos nossa pré-aula falando um pouco sobre o livro de Ester. Concluímos na lição passada o livro de Ruth e agora iniciaremos essa nova sessão do nosso estudo do trimestre com reflexões no livro de Ester. O livro de Ruth foi cheio de referências expressas ao nome de Deus. O de Ester não consta de referências ao nome de Deus. Nem por isso o agir divino deixa de estar patente no livro. Ester não contém alusões diretas ao Deus da providência, mas nos apresenta uma história cujo roteiro é por inteiro uma manifestação da providência de Deus. Organização do livro. Vamos falar um pouco aqui rapidamente, porque são relatos mais técnicos e também teóricos. A categoria do livro de Ester pertence aos escritos da classificação dos judeus, os 11 livros que compõem a terceira seção da Bíblia hebraica. Mas na Bíblia cristã e na nossa teologia cristã, o livro de Ester está classificado entre um dos livros históricos. Ester, para nós, é um livro histórico. Reconhecemos sua canonicidade e Ester compõe um conjunto de revelações divinas, escrito completo e perfeito. Então,
é escritura sagrada. Características literárias: o livro de Esther tem 10 capítulos. Dentre suas características literárias, destaca-se sua objetiva historicidade, vista na expressa referência ao rei persa Assuero, Esther 1:1. Então, a autoria e data, nós temos aqui: o autor de Esther é desconhecido. Muitos estudiosos consideram que o livro foi escrito por um judeu que viveu na Pérsia, pelo fato de o autor demonstrar amplo conhecimento da cidade de Suzã e de sua estrutura e de importantes documentos do Império Persa. Então, o livro de Esther tem 10 capítulos e está classificado na categoria dos livros históricos da Bíblia cristã. Louvado seja o nome do Senhor. Contexto histórico de Esther, meus amados. O povo hebreu no exílio. Para uma melhor compreensão do contexto histórico do livro de Esther, é importante mencionar o final do período da monarquia do povo hebreu. E aqui nós vamos observar algo interessante. Pouco depois de 100 anos, Judá, o Reino do Sul, foi levado para o cativeiro babilônico em 3 levas. Nós já tivemos uma aula aqui em um desses anos anteriores aí, falando sobre o cativeiro babilônico e as levas de judeus que foram direcionadas lá para a Babilônia. Primeira leva em 605, a segunda leva de judeus em 597 e a terceira leva de judeus em 586 a.C. Conforme Jeremias havia profetizado, o exílio na Babilônia duraria 70 anos, que é conferir na Bíblia, Jeremias 25:11, e no capítulo 29, do 10 ao 14. Quer conferir? Vai aí, confira na Bíblia. Então, o fim do exílio. Com o fim do exílio, agora já com o Império Persa, Deus desperta Ciro e então o povo retorna para a sua terra, o povo hebreu, e começa a restaurar Jerusalém e a cidade volta a florescer. Observe que o pós-exílio registra 3 fatos ocorridos na capital do Império Persa, Suzã, entre o primeiro e o segundo retorno dos judeus para Jerusalém. Estima-se que mais de 1 milhão de judeus viviam na região da Babilônia. Muita gente. É muita gente. Quase 2 populações de Feira de Santana, aqui na Bahia. Então, mesmo com o decreto de Ciro, que permitia a volta para Jerusalém, a maioria absoluta dos judeus decidiu, pelo que lhes parecia mais cômodo, permanecer nas cidades que ocupavam na Babilônia. Somente cerca de 50 mil voltaram para Jerusalém no primeiro grupo, liderados por Zorobabel. No segundo ano do reinado de Ciro, em 538 a.C., isso é observado na história. Então, esse período da história é narrado no capítulo 1, do capítulo 1 ao capítulo 6 do livro de Esdras. Entre o capítulo 6 e o capítulo 7, há um intervalo de aproximadamente 60 anos. É na segunda metade desse período que se passam os fatos do livro de Esther. Tá certo? Então, é uma história linda, uma história maravilhosa, como Deus trabalha na vida de um servo seu, de uma serva sua. No caso aqui, nós vamos ver a linda história de Esther, a rainha Esther, Mardoqueu, não é? E assim nós vemos como Deus abençoou os judeus em terra estranha, mesmo em cativeiro. O propósito do livro é registrar a providência de Deus com seu povo. Sua mensagem é com respeito ao perigo de se confiar nas falsidades e nas debilidades, ou talvez na falsa estabilidade. Então nós precisamos confiar no Senhor. Confia, ó Israel, no Senhor. Ele é o teu Deus. E a Bíblia manda nós confiarmos no Senhor. Aquele que confia no Senhor será como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então nós vemos o propósito de Deus no livro de Esther, registrar o cuidado com seu povo,
ao decidirem permanecer na Babilônia sob os domínios do Império Persa, os judeus olharam para a estabilidade que imaginavam ter conquistado, não apenas no aspecto econômico, mas também cultural, social e religioso. Muitos dos judeus permaneceram ali confiados na estabilidade. É um perigo. É um perigo confiarmos nessa estabilidade, nessa falsa segurança. Nós precisamos confiar inteiramente no Senhor e entregar a nossa vida para que Ele dirija nossos passos em todo o tempo. O livro de Esther nos lembra de que vivemos no mundo, mas não devemos confiar nas suas estruturas. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aqueles que permanecem no Senhor, permanecem na sua palavra, esses duram para sempre. Todos os reinos deste mundo passarão, por isso a palavra de Deus diz que a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 20. A todos que nos ouvem, nós queremos chamar a atenção para a providência de Deus na vida daquela órfã, Esther, ou Hadassa, ou como muitos chamam, Radassa, né? O mais correto é Radassa, porque é hebraico, né? Então, meus amados, confiemos no Senhor, entreguemos nossa vida a Ele e nós temos a inteira certeza de que Ele cuidará de tudo e a vitória é certa ao final de todo o processo. A todos nosso obrigado pela atenção, pelo carinho. A história do livro de Esther, né? Aquela que é narrada aí no livro de Esther, é uma bênção para nossas vidas. Que nós possamos nos aproximar cada vez mais de Deus e viver a vida com Cristo. Isso é muito melhor. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, aqui te agradecemos pela oportunidade de estar na Tua presença, louvamos e engrandecemos o Teu nome. Fica conosco, opera maravilhas, nós te pedimos e nós te agradecemos por isso. Amém.